Olá, queridos alunos, eu sou o professor Lucas Limberti e esse é o ESAG Vestibulares. E hoje vamos falar sobre previsão do Enem na área de português, tá certo? Vamos prestar atenção que essas dicas podem ser importantíssimas na hora da prova, esse Exame Nacional do Ensino Médio que é tão importante para os principais vestibulares, tá certo? Vamos começar falando de literatura, como é que aparece literatura no Enem, tá certo? Primeira coisa é pensar na literatura como uma das 7 artes, tá certo? E entender a arte é entender que você tem que pensar numa técnica específica, um objeto único que representa e tem um objetivo na sociedade de fazer pensar, refletir, ou seja, como diria o Aristóteles, imitar mimesis do homem, né? Trazer o homem refletido a fim de fazer pensar, atingir o sublime, tá certo? Claro, levando em consideração o suporte, palavra no papel. Essa palavra com a sua máxima expressividade na literatura, trazendo uma reflexão sobre o ser humano, tá bom? Para você analisar as questões, para acertar, para ir bem, você tem que levar em consideração uma tríade, tá certo? Essa tríade, ou seja, 3 coisas importantes na hora de resolver a questão. A primeira delas é pensar no contexto de produção. Pegar a obra e lembrar quando que ela foi escrita. É óbvio que o contexto vai influenciar esse escritor na hora de produzir sua obra. Então, levar em consideração o que a gente chama de escola literária. O que é a escola literária? É um conjunto de conceitos estéticos, temas e formas que determinam uma característica específica da produção poética, literária, enfim, prosaica de um determinado período, tá certo? Então, prestar atenção na época, né, no período histórico, é fundamental para entender esse contexto de produção. Vale dizer que as escolas literárias começam lá na Idade Média. Eu vou dar uma passada em todas elas para você verificar o que você sabe, o que você não sabe e correr atrás daquilo que você está precisando saber, tudo bem? A primeira escola literária que nós estudamos e que está lá no edital é o trovadorismo, tá certo? Então veio o trovadorismo com as cantigas, tá certo? Lá na Idade Média, o início no século XII. Depois, um processo de transição da Idade Média para o Renascimento, nós temos o humanismo. Depois, no humanismo, lá no Renascimento, a escola literária do classicismo, tá certo? Lá com Camões. Tudo bem? Depois do classicismo vem o barroco ou o seiscentismo, o início da literatura brasileira, de fato, tá certo? Que é com o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, tudo bem? Lembrando que antes disso nós temos o quinhentismo com o desenvolvimento das grandes navegações, quando nós temos a chegada dos portugueses no Brasil e a certidão de nascimento da literatura brasileira com a Carta de Pero Vaz de Caminha, lá em 1º de maio de 1500. Quando fala em quinhentismo, esse período de início da literatura brasileira, você tem que lembrar da literatura informativa, que eram as cartas, e a literatura formativa ou literatura de catequese, lá com José de Anchieta. O barroco, então, se estabelece não como o início da literatura, mas a primeira escola literária no Brasil. Depois nós temos o arcadismo ou neoclassicismo, com as poesias árcades, né? A poesia da natureza, pastoralismo, bucolismo. Depois do arcadismo nós vamos para o romantismo, em todas as utopias de idealização frente às revoluções burguesas, sempre lembrando que tem uma primeira fase nacionalista, uma segunda fase ultra-romântica, uma terceira fase social, tá certo? No Brasil essa primeira fase chama indianista, a segunda fase ultra-romântica e a terceira condoreira, tá? A primeira com Gonçalves Dias, né? O José de Alencar e a sua tríade indianista, a segunda com o Álvares de Azevedo, né? E a sua literatura do terror, e a terceira com o Castro Alves, a literatura dos escravos. Depois do romantismo, nós vamos para o realismo, naturalismo, claro, explorando Machado de Assis, Aloysio Azevedo, tá? O parnasianismo, a poesia ligada ao ideal da Torre de Marfim, né, as preocupações com o soneto e etc. E o simbolismo, também essa fuga da realidade com as musicalidades do final do século XIX. No Brasil nós temos o pré-modernismo, tá certo? Lembrando lá do Euclides da Cunha, dos Sertões, o Monteiro Lobato, o início da literatura infantil, o triste fim do Policarpo Quaresma com o Lima Barreto e também Augusto dos Anjos, esse fenômeno isolado na nossa literatura. Começa o século XX, falando, claro, das vanguardas, das principais vanguardas artísticas, né, que são 6. Nós vamos ter, então, o cubismo, lá do Picasso, a geometrização das formas. Depois nós vamos ter o expressionismo, o impressionismo, o dadaísmo,
o futurismo e o surrealismo, tá certo? Lembrar que essas vanguardas aparecem bastante num contexto de intertextualidade entre gêneros, tá certo? E por fim, o modernismo e as suas 3 gerações, né? A primeira heróica, a segunda de consolidação e a terceira de neoparnasianismo com concretismo. Passando tudo isso, vê aí o que você sabe, o que você não sabe, procura estudar então e saber direitinho essa passagem de tempo desde lá do século XII até o contemporâneo. Lembrando que a biografia do autor é importante para a gente saber o que se passou na vida dele e de alguma maneira ele refletiu isso na terceira parte, que é a obra, e aí você vai levar em consideração esses aspectos técnicos expressivos. A intertextualidade no Enem, isso é uma dica importante, aparece bastante. É comum aparecer, por exemplo, quadros de pintores de uma mesma época que poemas, e aí pede para você achar essa relação, e sempre há uma relação, tá? O contexto de produção, sei lá, de uma literatura, da música, da pintura, estão sempre conectados, e o Enem gosta de saber se o aluno está antenado com essa perspectiva de intertextualidade, tá certo? Bom, isso são as dicas aí de literatura. Vamos pensar agora em redação. Olha, redação tem que também ficar super atento, tem um peso bem alto, o Enem gosta de verificar se o aluno está preparado para a produção textual. Normalmente, a base é a dissertação, né, que é o texto no qual você vai defender uma opinião por intermédio de uma tese, lembrando que essa dissertação tem que estar estruturada também em 3 partes. A primeira, uma introdução, onde você apresenta a sua tese, apresenta do que você vai tratar, né, o seu assunto. O desenvolvimento, quando você desenvolve as suas argumentações, é ali que você apresenta, então, as citações, os argumentos, os dados, né, enfim, aquilo que vai justificar a sua tomada de posição da tese inicial. E a conclusão, quando você remonta a tese dita na introdução, mas claro, mostrando para o seu leitor que existe um processo de convencimento, né? Como se você estivesse passando a régua, olha lá, te convenci ou não? A conclusão é fundamental para mostrar que você mandou bem na tua argumentação, tá certo? Essa é a estrutura básica da dissertação, né? Para cada um dos temas vale você dar uma estudada individual em cada um, depois montar esse texto. E aqui, pensando nos temas, olha, quais são os temas que são comuns no Enem? Eu fiz uma pesquisa, tá certo? Nos últimos 10 anos aí, para trazer algumas temáticas para você ficar atento e quem sabe aí prever, né, o que pode aparecer. Gente, é muito normal o Enem trazer uma discussão sobre a sociedade brasileira. Claro que a partir dessa discussão da sociedade brasileira você pode colocar isso num âmbito mundial, mas são temas que sempre levam em consideração a sociedade brasileira, tá certo? Olha só, vamos dar uma passada nessa pesquisa que eu fiz para você ficar atento. 2013, falamos sobre a lei seca, então uma questão da organização social aí, né? Concorda, não concorda, defende, não defende. 2012, o movimento imigratório. 2011, rede social, a relação do público e do privado, né? 2010, as relações de trabalho. 2009, a ética e a corrupção no nosso país. 2008, a preservação das florestas, a questão da natureza, né? Pensar nesse tema tão importante. Depois, 2007, as diferenças socioculturais, então pensar na pirâmide social brasileira. 2006, a importância da leitura, né? Fundamental aí na sociedade e é tão deixada de lado. 2005, o trabalho infantil, outro problema da sociedade brasileira, tá certo? Em 2004, a informação e os meios de comunicação, como é que a informação chega até as pessoas. Então, se você parar para pensar, são temas de maneira são bem gerais, mas que abordam pontos específicos da sociedade brasileira e que o Exame Nacional do Ensino Médio quer saber se você está atento à sociedade brasileira e os seus pilares, as coisas que estruturam. Então, assim, questão da natureza, questão da organização social, a questão das organizações políticas, né? Vale dizer que nós estamos num ano de Copa do Mundo, num ano de eleição. Todas as coisas que envolvem esses temas podem ser abordados de algum olhar, de algum viés, tá certo? Então, ficar atento. Então, pensar as questões políticas, assim, por exemplo, o transporte, questão energética, as questões que levaram o Brasil à Copa do Mundo, qual foi o legado da Copa,
Copa, né? O que vai acontecer no Brasil depois da Copa, as questões de corrupção, enfim, os dois Brasis que apareceram nessa eleição. Então, assim, fica atento a esse tipo de coisa para mandar bem na redação. Então, sempre não deixa de reler o seu texto depois que escreveu, fazendo com uma letra bonita, porque a questão plástica também faz parte da avaliação. Não fugir ao tema, pegar o tema e produzir ali um rascunho interessante antes de você escrever a tua redação, tá? Ter calma e fazer uma redação bacana. Pensa sempre no leitor na hora que você for escrever seu texto. Pensa assim, alguém vai ler isso daqui. Leia o seu texto depois que você escrever, antes de passar para a folha oficial, e pensa assim, será que eu daria 10 para mim? Tá certo? Essa é a dica aí para você na hora de fazer a tua redação. Tudo bem? E para a gente terminar aqui, as questões da gramática, né? O estudo da língua. Como é que aparece o estudo da língua no Enem? O Enem gosta muito de pegar essa regra e contextualizar ela em um texto. Você vai perceber que nunca vai vir uma questão direto assim, relacionada a um tema específico, a uma regra específica, vamos dizer assim. Ela sempre vem de maneira indireta e é muito importante você ler esse texto e entender o contexto de produção daquele texto. Até porque, se você pensar, o Enem, olha, nas pesquisas, no estudo que nós fizemos para passar essa previsão, ele trabalha muito com a questão da norma culta e a norma coloquial, ou seja, qual é o que se pronuncia na regra e como é que as pessoas falam no cotidiano. Essa relação é muito importante, principalmente se você levar em consideração a questão do preconceito linguístico, né? O que é certo falar de acordo com a norma e o que é certo falar de acordo com a língua viva do povo, tá certo? Pensar nessas coisas na hora da prova de gramática, tá certo? Trabalhar também as questões do não verbal. O que é o não verbal? Aquilo que não está escrito, né? Um desenho, uma caricatura, uma charge, uma tirinha, isso aparece muito no Enem. Ele gosta muito de que o aluno faça o processo de interpretação dessa linguagem não verbal, tá certo? Além disso, ele vai trabalhar, obviamente, os conceitos de gramática sempre indiretos, ou seja, partindo de um texto. Então, pontuação, regência, concordância, pronomes, verbos, aposto, vocativo, conjunções, artigo, denotação, conotação, são esses temas que mais apareceram nas últimas provas, dos últimos 10 anos aí de análise do Enem, tá certo? Olha, interpretação de texto aparece em todos. Então, na literatura, na interpretação da proposta da redação, na interpretação do texto para chegar até a regra é fundamental. Perceber, né, fazer uma leitura atenta ao comando de questão. Então, assim, tem sempre um verbo que vai demandar o que é que você tem que fazer ali na prova. Então, presta atenção nesse verbo e segue a risca. Então, assim, gente, é muito diferente, né, relacionar, citar, explicar. Essas coisas todas montam uma gama de verbos que te dão uma ordem para você fazer. Essa é a base da interpretação. Perceber os pressupostos, os subentendidos, tá certo? As questões todas ligadas à linguagem. Acho que com essas dicas você vai poder mandar bem no Enem e fazer uma boa prova. Então, até a próxima!